criado simplesmente um sistema de transporte coletivo, e você falou no Ligeirinho que é apenas um detalhe desse sistema. O sistema é todo um sistema complexo de logística urbana sobre um território, sobre o uso, sobre a vida das pessoas nesse cotidiano. Então, Curitiba vale a pena ser conhecida e ser observada sob essa ótica. Sobre essa lógica urbana. Exatamente, que é uma cidade que realmente tem outro tipo de funcionamento. E aí, eu agradeço sempre ao Jaime Lerner por isso, porque realmente ele fez dessa cidade um espaço diferente. E você está dando exemplo aí de Curitiba como uma cidade que recebeu um planejamento e foi muito bem sucedida. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha. Brasília já é um exemplo de uma cidade que foi concebida desde o início, ela não recebeu um planejamento, ela é fruto de um planejamento. Brasília é um bom exemplo de desenho urbano? Pequena polêmica aqui com os Niemeyers da vida. Nossa, essa é milhares de controvérsias sobre o assunto. Brasília é um monumento urbano, né? Eu acho que as pessoas muito mais se adaptaram à forma de ser de Brasília, e isso moldou nas pessoas que vivem em Brasília, e eu acho que grande parte das pessoas que vivem lá gostam. Quem não gosta é o estrangeiro, é quem vem de fora, que não encontra uma esquina, que não tem um espaço, não existe a distância do caminhar, né? Essa é uma distância que não existe em Brasília, você não tem deslocamentos possíveis a pé. Ela foi uma cidade totalmente desenhada para o carro, né? Para grandes deslocamentos, toda setorizada. A gente hoje não pensa mais cidade dessa forma. Isso foi um ideal urbano de uma determinada época, e eu diria, ela é um monumento urbano. Mas é uma cidade mais para ser vista do que vivida. Eu acho até que as pessoas já se acostumaram. O ser humano tem uma facilidade de se acostumar, né? As piores condições, tá aí o Haiti que não nos deixa mentir. Mas é uma cidade que tem uma visão ultrapassada, digamos, de planejamento urbano, no sentido da qualidade de vida do cidadão. Eu acho que nós pensamos diferente hoje. Hoje nós pensamos muito mais nas questões ambientais, nos custos de implantação de infraestrutura, nos custos do deslocamento cotidiano. Então, a cidade hoje é pensada a partir de outras prerrogativas, né? O desenho já não é mais um desenho simbólico, mas sim um desenho ambiental, né? E essa é uma grande evolução, tanto do planejamento quanto da iniciativa privada, quando atua sobre esse território. Ok, nós vamos já falar, nós vamos passar da teoria para a prática. Nós vamos trazer o nosso quadro daqui a pouquinho, o nosso quadro que vai mostrar um projeto aqui que é de autoria da Mara. E só que antes de a gente apresentar esse quadro, eu vou passar aqui para o Caetano, que ele está falando que tem várias perguntas aqui no chat. Bom, seguinte, Mara, tem um comentário, na verdade, do Alan de Campinas sobre o trabalho do Jaime, e eu acho que é interessante, de repente, você comentar este comentário do Alan. Ele diz o seguinte: Jaime é incrível, e não há dúvida sobre isso. O que me alerta é o fato de ele ser eleito o Papa Único no país. Ele acaba sendo exclusividade no desenvolvimento urbano nacional. E o país é gigantesco, tem questões regionais que não são levadas em conta, e nenhum ser humano é capaz de fazer uma boa leitura sobre todas as regiões. Você concorda com o Alan, Mara? O que você acha? Eu acho que o panorama está aberto para muitos novos Jaime Lerners. Tomara que o Alan se candidate a isso. Eu acho que todos nós, arquitetos, urbanistas, com a pretensão, a intenção de atuar sobre a cidade, temos que pensar que esse espaço existe. O Jaime Lerner, aos 30 anos, era um técnico de um órgão de planejamento, e ele, a partir dessa visão que ele construiu, sendo prefeito, teve a sorte de ser prefeito e poder implantar os seus sonhos, que eram coletivos. O Jaime sempre orquestrou uma grande equipe, uma equipe maravilhosa, que trouxe sempre bons profissionais. Eu acho que o Brasil está precisando de muitos Jaime Lerners, porque as nossas cidades realmente precisam de intervenção de grandes, bons planejadores. Muito bem. Nós vamos chamar agora o nosso quadro Urban Flash,
que a gente vai apresentar aqui um exemplo, né, que é o Polo de Desenvolvimento de Jirau, lá em Porto Velho, em Rondônia, que foi desenvolvido aqui no escritório da Mara. Mara, a gente tem aí na tela aí algumas imagens, né? Você pode ver naquele monitor ali, que mostra isso aí é uma visão aérea, a gente vê 3 áreas ali. O que são? Conta pra gente um pouquinho desse projeto aí. Eu explico. Se você colocar a primeira imagem da Põe a próxima imagem então aqui. Quarta imagem. Isso, essa aqui ou a próxima? Essa aí. Essa aí? Essa aí. Nós tivemos a incumbência de criar essa nova cidade, que é uma cidade que tanto serviu para o deslocamento dos ribeirinhos que estavam em regiões de risco, que seriam inundados pela usina de Jirau, e assim como a criação do espaço dos engenheiros e profissionais que vão trabalhar durante o processo da obra. Que é a construção da usina de Jirau, uma usina hidrelétrica. Exatamente, da usina elétrica de Jirau, junto ao Rio Madeira, a 100 quilômetros da cidade de Porto Velho. Essa cidade foi parte do planejamento da usina e foi criada com esse objetivo que eu lhe falei. Ela está numa área junto à rodovia, numa propriedade que foi adquirida e que apresentava todas as dificuldades que essas áreas têm, quanto à questão de drenagem, questões do solo como um todo, que é uma característica geral na região. É uma área que era até então área de pastoreio, uma área para gado, onde a floresta já tinha sido devastada há muito tempo, e nós então fizemos um trabalho para criar essa cidade. É uma cidade pequena. São prevista para quantos mil habitantes isso aí? 10 mil habitantes no primeiro momento, porém, com uma mudança na economia regional em função das usinas e do crescimento daquela região, que a gente sabe e criou um planejamento que permite que essa cidade cresça a partir desse pequeno núcleo. Porém, a grande preocupação, e obrigado por trocar a imagem, é a criação de uma estrutura urbana que atenda a uma cidade desse tamanho e, ao mesmo tempo, permita que a cidade se expanda, né? Eu vou aproveitar esse gancho, vou pedir para você manter o slide aí, colocando o seguinte: a gente trabalha sempre com as questões da sustentabilidade urbana, né? Que podemos sintetizá-las num tripé da sustentabilidade ambiental, da viabilidade econômica, né? E da justiça social, quer dizer, da criação de espaços urbanos voltados ao ser humano de uma forma adequada, suficiente e satisfatória, né? Então, quando nós trabalhamos com essas questões, a gente sempre vai criar, atendendo a essas questões, a gente vai criar bons espaços urbanos e boas cidades, bons lugares para se viver. Se você voltar ao slide... Só você comanda aí, você vai pedindo, eles vão volta mudando aquele aí. Slide, aquele que estava colocado ali. Tá. O que nós usamos nesse projeto de cidade? Primeiro, uma estrutura urbana muito enxuta, de vias principais, né, que permitem... Esses traçados em vermelho, o que são? São as vias estruturantes. Então, nós temos uma pequenina cidade com uma estruturação para que ela se permita crescer no entorno, no seu próprio entorno, a partir de determinado momento. Porém, nós não temos... É uma cidade criada para ser ocupada pelos engenheiros, então ela não é um espaço comercializável, né? Então, o investimento tem que ser muito racionalizado para que você não jogue dinheiro fora, né? E, ao mesmo tempo, você cria uma área de expansão urbana. Isso, porque sem dúvida nenhuma, quer dizer, você, a partir do momento que você instala esse primeiro polo aí que está planejado, né? Tem um rio ali que atravessa isso? Então, as características são as seguintes. Nós temos uma rodovia na porção norte, ali, né? Um núcleo, um sistema viário que está em vermelho, que é o sistema viário estrutural principal. Então, a gente tem um ponto de acesso, em torno dessa praça criada por esse sistema viário, tem um núcleo comercial importante, e à nossa esquerda nós temos uma área industrial, que é até suporte para a construção da própria cidade, né? E como ela está ligada à rodovia, ela já vai permanecer como área industrial futuramente. Atrás nós temos
a área é cortada por um leito de rio e vários braços. Essa zona toda ela é muito plana, então ela exigiu um